pessoal! Aqui é a Marina Pinto do Instituto Arapoti, que desenvolve com vocês o programa Empresa Sustentável. E hoje nós estamos aqui para falar sobre compostagem. Isso mesmo, essa técnica muito legal de transformar o nosso resto de comida, nosso resíduo orgânico, em adubo. Mas antes da gente começar a nossa parte prática aqui, explicando como fazer a compostagem, nós vamos dar uma revisada. Nos nossos últimos encontros, nós falamos sobre a importância da separação de resíduos, né? E nós estamos fazendo essa separação em 3 frações. O verde para resíduo reciclável, o marrom para resíduo orgânico e o cinza para resíduo não reciclável. Então é importante nesse processo de separação de resíduo, pessoal, é sempre a gente ter o nosso coletor identificado. As cores dos sacos também têm que ser padronizadas, porque é uma questão de lei, né? Então vamos revisar aqui, vamos aproveitar esse momento para revisar e deixar tudo certinho? Perfeito! Então, qual que é a cor do saco para o coletor de resíduo reciclável? Então a cor é verde. A cor do saco para resíduo orgânico é a cor preta. E para o resíduo não reciclável é o cinza. Vamos revisar também quais os tipos de resíduo que a gente vai colocar em cada lixeirinha, em cada coletor ou contenedor, né? São vários nomes. Então, aqui no coletor cinza não reciclável, basicamente é o lixinho lá do nosso banheiro, né? Também tem alguns outros resíduos, né, que a gente também encaixa nessa categoria aqui, que a gente não recicla. Por exemplo, resíduo de tecido, por exemplo, isopor acrílico, resíduo orgânico. Esse aí é bem fácil. Resíduo orgânico é todo o resto de comida, de casca de fruta, legume, verdura, podas do jardim também, então folhas, galhos, né, madeira. E no resíduo reciclável, esse aqui tá todo mundo acostumado, né? Resíduo reciclável é o papel, papelão, plástico e o metal, tá joia? E se vocês me perguntarem, e o vidro? Não, o vidro também recicla e ele é maravilhoso. A gente pede para não colocar dentro do coletor para evitar esse acidente com quem vai manusear, né? Então coloca no coletor específico para não ter corte na hora que a pessoa for manusear dentro da empresa ou até mesmo na cooperativa. Então a gente colocar um coletor para resíduos para vidro. Tem uns resíduos que eles não cabem em nenhum desses coletores. Estão lembrados? São os resíduos especiais. Quais são esses resíduos? São as pilhas, as baterias, as lâmpadas, óleo de cozinha usado. Então não cabe em nenhum desses coletores aqui, não é mesmo? O que fazer então com esses resíduos? Pois bem, pilhas, baterias, lâmpadas, vai juntando na sua casa. Quando você estiver passando por uma loja de departamento, como por exemplo Leroy Merlin, Pão de Açúcar, lojas de eletroeletrônicos, né? Tem sempre um ponto de entrega voluntário. Então pode levar esses resíduos especiais para descartar lá, tá? Na sua empresa também tem um coletor laranja, um local específico para colocar esses resíduos especiais. A mesma coisa vale para o óleo. Vai juntando numa garrafinha PET e quando tiver, né, se você não conhecer ninguém que faça aí sabão, você pode levar num ponto de entrega voluntário desses, tá bom? Lá no nome da nossa página, www.institutoarapoti, vocês vão ter também mais informações. Tem manual de resíduos lá e tem os pontos também de entrega voluntária de resíduos, tá ok? Principalmente os resíduos especiais. E aí, vamos começar? Vamos falar de compostagem? Ok, então compostagem, eu até trouxe uma composteirinha aqui para vocês conhecerem. Compostagem é justamente o processo de transformar esse resíduo orgânico em adubo. Então é o que justifica a nossa separação em 3 frações. Porque antigamente, né, antes tinha aquele tanto de coisa colorida, aquilo lá nunca funcionou, não é verdade? Então, depois passou por uma separação em 2 frações, que seria tira o reciclável e o resto a gente enterra no aterro, não era isso? Pois então, agora, né, com essa nova legislação, e é uma legislação muito legal, tem a separação em 3 frações. E uma coisa muito bacana em separar em 3 frações é que a gente consegue separar justamente o resíduo orgânico. A gente consegue aproveitar. Porque se a gente tira apenas o resíduo reciclável e mistura
o rejeito, né, o resíduo não reciclável com orgânico, o que eu faço? Eu acabo contaminando o resíduo orgânico que está limpinho, acabou de sair lá do nosso prato, da nossa mesa e está limpo ainda, né? Então, se a gente mistura com resíduo não reciclável, ele acaba se contaminando, tá ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre a destinação de cada um, até mesmo para a gente valorizar ainda mais o porquê da gente separar em 3 frações? Vamos lá? Então, resíduo reciclável. No resíduo reciclável, a gente sempre prioriza o encaminhamento para as cooperativas parceiras do Instituto Arapoti. E aí vocês tiveram a oportunidade de visitar a cooperativa, né, de aprender como que é esse processo, então muito legal. Então a gente está dando também dignidade e apoiando aí a sustentabilidade, né, no seu tripé, a parte social, tá? Então, separando, a gente consegue levar um produto um resíduo de mais qualidade, mais limpinho para as cooperativas, tá ok? Beleza! E o orgânico, destinação do orgânico, qual que é a solução? Compostagem, que é o que a gente vai falar aqui hoje. E aí o resíduo não reciclável, que é aqui o cinza, que é o resíduo lá do banheiro. Infelizmente, esse e outros, né? Outros resíduos que ainda não têm solução, eles vão para o aterro sanitário ser enterrados, tá, pessoal? Então, isso não é uma coisa viável, ficar mandando resíduo para aterro. Por quê? Porque é um processo caro, né? E é totalmente inviável ficar abrindo aterros sanitários, porque isso realmente é um espaço muito grande, requer muito investimento, né? Para implantar, para operar e depois também, quando termina a sua vida útil, para finalizar, para recuperação também é muito caro. Então, realmente, a gente tem que reduzir a quantidade de resíduo que vai para o aterro sanitário, tá bom? Então, já aprendemos aí o porquê de separar em 3, já revisamos, né? Todo mundo já está sabendo disso aí, já está craque. Perfeito. Então, todo mundo já está sabendo a destinação final de cada resíduo, podemos fazer a nossa parte prática, certo? Compostagem. Compostagem, pessoal, existe uma infinidade de técnicas, né? Então, o que a gente vai trazer aqui hoje para vocês é uma técnica que pode ser implantada em pequenos espaços, como, por exemplo, na sua casa, até para quem mora em apartamento. Então, um processo limpo, controlado, tá? Então, a técnica de compostagem que a gente vai falar hoje para vocês é a compostagem com minhocas, o minhocário, tá? Eu trouxe uma composteira pedagógica, ela é transparente e aí vai ficar facinho de vocês entenderem. Vou chegar bem pertinho aqui. Ó, aqui embaixo, nesse compartimento, tem o material líquido que a gente chama de biofertilizante. Nessa outra caixinha é que eu coloco o meu resto de comida, tá bom? Então, vamos falar aqui como que chama esses compartimentos. Então, essa caixa que fica o material líquido, essa primeira caixa aqui, a gente chama de caixa coletora. Vai coletar todo o material líquido, tudo que vai desidratar do nosso resto de alimento, vai ficar nessa caixinha aqui, tá bom? E olha só, o nome desse material aqui, muita gente fala assim, chama de chorume, não é chorume não, hein? É biofertilizante, porque é muito rico em nutrientes para as plantas. Aqui nessa caixinha, nós temos uma caixa digestora, tá? É a caixinha que nós vamos começar a compostar. A gente vai colocar o nosso resto de alimento aqui, ó. Então fica soltinha uma da outra. Vou mostrar aqui pra vocês um compartimento do outro. Tá vendo? E aí a gente pode ter várias caixas digestoras. Então o tamanho da composteira vai depender da quantidade de resíduos que vocês produzem na casa de vocês. Então vai depender do número de pessoas que moram na sua casa, né? Ou que tem aí na empresa. Então, vou colocar aqui. Beleza. Então, vamos falar do passo a passo, ok? Então, agora a gente vai começar mesmo o processo aqui para vocês entenderem. Então, no cantinho eu coloquei as minhocas. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui estão elas, estão bem no cantinho. Eu coloquei aqui a minhoca e o humus. Aí, isso. Já coloquei a minhoca e o humus. Deixa eu mostrar aqui umas minhocas pra vocês. Quem tem agulhinha aí? Olha, o pessoal que participou do ao vivo. Achei aqui. O pessoal que participou do ao vivo pegou aí na minhoca. Sentiu o cheirinho aqui da composteira, porque não tem mau cheiro, viu, pessoal? É como uma receita de bolo. Fazendo tudo certinho, não tem mau cheiro não. Então eu vou colocar a minha minhoca e o humus
bem no cantinho, onde eu acho minhoca para fazer uma composteira. Nessas casas de jardinagem vocês já conseguem achar, tá bom? Mas podem fazer contato conosco do Instituto Arapoti que a gente vai indicar. Mas em viveiros já tem. Então a gente vai colocar no cantinho aqui a nossa minhoca com humus. E agora eu separei um pouquinho de resíduo orgânico da minha cozinha. Olha aqui, ó. Então aqui tem casquinha de ovo, tem casca de mamão, casca de manga, tá? E eu vou colocar na minha composteira. Eu vou colocar no cantinho. Só no cantinho, pessoal. Beleza. E aí, para essa fórmula dar certinho, não ter mau cheiro, a gente vai colocar agora um resíduo aqui, ó. Muito importante para esse processo, que é o resíduo seco. Então eu vou pegar, se eu peguei uma caixinha dessa de resíduo orgânico, eu vou pegar o mesmo volume em material seco. Que material seco aqui? É esse. Ó, eu trouxe dois tipos para vocês conhecerem. Tanto folha seca, ok? Folha seca. Folha de árvore seca. Como pó de serra, tá? Fui na madeireira e peguei, eles doam, tá, gente? Esse material. Serragem de madeira. Agora tem uma coisa muito importante, uma dica muito importante aqui nesse processo. A madeira não pode ser tratada. Por quê? Porque a gente vai colocar no minhocário, né? Tem minhoca, tem vida lá dentro. Então a minhoca respira pela pele. Se a gente colocar pó de madeira tratada lá no minhocário, o que vai acontecer? A minhoca pode morrer. Com certeza ela vai querer fugir, pelo menos, do minhocário, tá bom? Então não pode ser de madeira tratada. Quando você for pegar, então, esse material lá na madeireira, o pó de serra, você tem que certificar de que não é madeira tratada, tá bem? E aqui, as folhas secas. Então, eu tinha um potinho desse de resíduo orgânico, eu vou pegar um potinho de material seco. Isso é muito importante, tá? Essa quantidade, seu mesmo volume. Vou colocar junto com o meu resíduo orgânico. E eu vou fazer o que agora? Eu vou misturar com o meu resíduo orgânico. Tá vendo? Então, eu coloquei as minhocas nesse cantinho aqui e o meu resíduo orgânico com material seco eu coloquei aqui. Eu misturei, ó, tô misturando. E aí, tem mais uma dica muito importante. A dica importante é o seguinte: para não dar mau cheiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso cobrir todo esse material aqui, esse resíduo orgânico, com material seco. E aí vai impedir que dê mau cheiro. Eu vou cobrir aqui, então vou pegar. Gente, não pode deixar nem uma pontinha de fora, ok? Pronto, tô colocando aqui. Tudo coberto, não tem nenhuma casquinha mais de fora. Tudo arrumadinho, vou mostrar aqui pra vocês. Pronto, tá tudo coberto. Tá ok? E todo dia eu faço esse processo, né? Toda vez que eu for dispensar o meu resíduo orgânico, eu vou colocando aqui. Eita, tem uma minhoca fujona aqui, volta. Eu vou colocar, né? Se hoje eu alimentei aqui, eu vou colocar no espacinho mais pra cá, bom? E aí eu vou colocando até encher a minha caixinha digestora, tá, gente? Então essa composteirinha é muito pequena, porque é uma composteira pedagógica, é só para poder ficar fácil de vocês visualizarem. Mas a composteira da minha casa é muito maior, tá? Então, vamos às dúvidas? No treinamento presencial, eu vou repetir algumas dúvidas, né, que o pessoal perguntou, que geralmente são as dúvidas mais comuns, né? E aí, Marina, dá mau cheiro? Eu não quero isso dentro da minha casa não, vai dar mau cheiro? Não, pessoal, se fizer tudo certinho, não dá mau cheiro. E o que é fazer tudo certinho? Então, é como uma receitinha de bolo, tá? Então, para a compostagem ela dar certinho, ela precisa de alguns elementos. Ela precisa de ar, tá? Então, aqui a gente tem os furinhos na tampa, ok? Ela precisa de ar, ela precisa de umidade, que já tem nos alimentos, ok? Ela vai precisar do nitrogênio ali, da matéria orgânica, mas vai precisar também de carbono. Como que a gente consegue esse carbono? É justamente desse material seco, das folhas, da serragem de madeira, de papel picado. Então, por exemplo, se tivesse guardanapo, eu poderia colocar aqui? Posso também, tá? Posso colocar. Então, a gente fazendo o equilíbrio
equilíbrio entre esses elementos, vai dar tudo certo e não vai dar mau cheiro. Principalmente, cobrir todo o alimento com material seco, tá bom, pessoal? Então, vou passar de novo passo a passo, tá? Então, para todo mundo ficar, ó, craque em compostagem. A gente colocou o humus com a minhoca aqui no cantinho. Depois a gente pegou, foi essa vasilhinha aqui, ó. A gente pegou um potinho desse aqui de resíduo orgânico, foi o que eu gerei hoje, tá? Na minha casa. E aí eu coloquei no cantinho, perto do montinho da minhoca. E eu peguei a mesma quantidade aqui, então foi esse mesmo potinho, eu peguei em resíduo, em material seco, que foi serragem de madeira e folha seca. O que eu fiz? Misturei com aquele meu resíduo orgânico. É muito importante misturar, tá? Por quê? Porque aí eu tô fazendo, né, eu tô dando uma secada, né, tô incorporando esse material seco junto com o meu material orgânico. E aí eu vou dar uma boa aeração e esse material ele vai compostar, ele não vai apodrecer, tá? Por isso que a gente fala que é um processo controlado. E aí, logo em seguida, para eu concluir isso aqui, vocês verem que é bem rapidinho mesmo, né? Não tem muito mistério não. Eu vou pegar o material seco e cobrir, não vou deixar nenhuma partezinha, tá, do meu resíduo orgânico aparecer. Então, quando eu cubro assim, evita que dê mosca, tá? Que dê mau cheiro e isso é muito importante. Beleza, dúvidas? Mais dúvidas? Que tipo de resíduo eu posso colocar e que tipo de resíduo eu não posso colocar? Se a gente estivesse falando de uma compostagem, por exemplo, em leira, que são aquelas leiras enormes, né, que precisa de um espaço muito grande, que geralmente a gente tem nos pátios de compostagem, podia ir todo tipo de resíduo, né? Que ele fica lá, a céu aberto. Mas a gente está falando de uma compostagem com minhocas. As minhocas respiram pela pele. Então tem sim algumas restrições de alguns alimentos. Por exemplo, se a gente respirasse pela pele, será que a gente ia gostar de uma carga de resíduo ácido, por exemplo? Laranja, limão, essas coisas, cebola? Não. Então a gente deve evitar em grandes quantidades. Ai, caiu uma casquinha ou outra, tá tudo bem, né? Dentro do volume total, a gente vê que não vai dar nenhum problema. Mas, por exemplo, teve um lanche, a família toda veio visitar e a gente fez muito suco de laranja, que tem aquele tanto de casca de laranja. Então evita colocar, porque vai ficar um ambiente ácido e a minhoca não gosta. A minhoca também não gosta de muita gordura, tá? Então, por exemplo, alimentos muito gordurosos, carnes, enfim, caldos, essas coisas assim, evitem colocar na compostura de vocês, se tiver muito gorduroso, tá bom? Se não tiver gorduroso, ok, tá? Mas gorduroso não. Outra coisa que a gente evita colocar são carnes. Por que a gente evita colocar carne? É orgânico? Ok, é orgânico. Mas a carne, ela atrai outros bichinhos e a gente não quer isso dentro da nossa composteira, não é mesmo? Tá? Então é por isso que a gente não coloca carne. Porque ela acaba atraindo roedores, né? Alguns outros insetos aí que são desagradáveis, a gente não vai querer ver no nosso processo, tá bom? E aí o seguinte, deixa eu ver o que mais tem de dúvidas. Então, geralmente o pessoal pergunta assim, como eu sei se está faltando água, né? Então você tem que observar mesmo. Geralmente as minhocas dão sinal se tem alguma coisa errada. Então se você abrir sua composteira e tiver um bolinho de minhoca ali, você tem que observar o que é. Pode ser que o ambiente esteja muito ácido, pode ser que esteja muito úmido. E aí uma forma de controlar isso é adicionando material seco. Mas pode acontecer também do material, né, do resíduo tá muito seco aqui. Então você pode borrifar água. Então é sempre a percepção. É bom mesmo você olhar, tem que olhar no dia a dia. Porque os hábitos alimentares de cada um é diferente, né? Então tem famílias que consomem muita fruta. Fruta geralmente tem muita água na casca, né? Então vai ficar, beleza, vai ficar hidratadinho, tá? Agora tem pessoas que já não tem tanto hábito de comer tanta fruta, tanto legume, e vai colocar outro tipo de resíduo orgânico aqui, tá bom? Então precisa adicionar um pouquinho de água, só borrifar, tá? E voltando aqui, revisando mais um pouquinho, se tiver muito úmido o ambiente, uma forma de controlar é colocando material seco. E em quanto tempo, né? Em quanto tempo fica pronto? Como que eu sei que é o momento certo de colher? Eu vou mostrar para vocês o ponto do humus. Vou pegar aqui o humus. O humus, pessoal, é esse materialzinho preto aqui, ó, bem escurinho, né? Geralmente se encontra nas casas aí, nos viveiros. Eu vou apertar para vocês verem. Esse aqui tá úmido, bem úmido. Ó, tá vendo? É como se fosse uma argila, ó, ela se molda. Então esse daqui é o humus de minhoca, ou
seja, esse material que já foi totalmente compostado, virou só humus, tá? Vocês vão conseguir ver por essa textura. Quando vocês sentirem que tá todo esse materialzinho já escuro e argiloso, já é humus. Então, geralmente, esse processo completo, ele leva 30 dias. Então, vai ter parte do seu miocárdio que já vai estar pronto. Então, você pode coletar esse material. Como que a gente faz, então, para coletar, para colher o humus, né, sem tirar a minhoca? Como que a gente faz? Geralmente, a gente leva esse miocárdio para um local que tenha muito sol, né, que tenha a luz do dia, pelo menos, né, e que tenha alguma incidência de sol, abre a tampa. E o que acontece? A minhoca é fotossensível. A partir do momento que ela entrar em contato com a luz, o que ela vai fazer? Ela vai descer. Então você vai tirando por camadinhas, né? Tira a camadinha. Aí quando você vê que já está aparecendo minhoca de novo, você deixa mais um tempinho, deixa de 10 a 15 minutinhos lá, depois vem e vai tirando camadinhas, tá? Então é uma forma de coletar o humus. Ok, pessoal, então com essas dicas vocês já conseguem começar a compostagem de vocês, mas eu queria deixar aqui um convite. Que tal o nosso próximo encontro ser para vocês construírem a própria composteira de vocês? Vocês topam? Porque tem várias formas. A gente pode fazer essa compostagem de muitos materiais, né? A gente pode fazer essa compostagem até gastando nada, reaproveitando embalagens. Por exemplo, balde, aqueles baldes de 18 litros assim de manteiga. Então, que tal a gente fazer numa próxima oficina? Vocês topam? Depois manda mensagem aí pra gente pedindo essa oficina, ok? Na internet também, quando vocês colocam assim, ó, composteira, vai ter uma infinidade de modelos, tá bom? Tem custo médio aí, uma composteira para atender uma família de 4, 5 pessoas, de mais ou menos uns R$400, uma top, né? Um modelinho bem top, tá? Mas vocês conseguem num custo menor ou custo zero, se vocês quiserem fazer a própria composteira. Então, manda pra gente, vocês querem fazer a composteira de vocês? Quer que seja o tema da próxima oficina? Então, até lá, pessoal! Instituto Arapoti, implantando a sustentabilidade.